Mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro. Vasco caminha a largos passos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Vamos falar dessa partida horrorosa do Vasco contra o Palmeiras. Mais uma derrota aí pelo Brasileirão. Nono jogo sem vitória do Vasco pela competição nacional. O Vasco foi péssimo na partida de hoje. Como me dá nojo assistir jogos do Vasco. É péssimo esse time vai ser rebaixado, meu amigo. Esse time não tem forças para ficar na primeira divisão. É horroroso, não dá. A única jogada que o Vasco tem é tocar a bola entre os zagueiros e a defesa. Não consegue atacar um adversário. Thales Magno, morto dentro de campo, péssimo dentro de campo. A gente não aguenta mais ver o Vasco jogar dessa maneira. O Vasco péssimo, entrou somente para se defender contra um adversário mais forte, sim, claro. Mas o Vasco jogou em casa, meu amigo. O Vasco não conseguiu fazer cócegas no Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo tentou fazer alguma outra jogada, mas ao todo, o contexto todo da partida, o Vasco foi péssimo, horroroso mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro. Chega aí a dar nojo assistir os jogos do Vasco, como eu falei, ocupando hoje a 16ª colocação, com 2 jogos a menos. Mas o péssimo futebol apresentado pelo Vasco não nos dá esperanças que esse time vai ter algum tipo de reação na competição e se vai conseguir vencer esses 2 jogos a menos também, né? Que é contra o Fortaleza, que é um time infinitamente melhor do que o Vasco, e também o próprio Palmeiras, que o Vasco acabou de perder agora há pouco em São Januário. Muitos jogadores sem condições de vestir a camisa do Vasco. Hoje eu vou fazer uma crítica aqui ao Ricardo Sapinto, que ele detonou o Martim Benítez colocando ele de ponta direita para marcar a lateral, meu amigo. É um absurdo. Não dá, velho, não dá. O Martim Benítez estava marcando ponta do Palmeiras. Não existe isso. O cara é o camisa 10, tem que estar centralizado, tem que jogar pelo meio. Ele tenta centralizar mais o Thales Magno, que está morto. O jogador morreu, acabou o Thales, velho. Pode vender ele para um time aí, Bangu, América, esses caras aí vão querer o Thales, porque acabou esse jogador, não vai fazer mais nada de produtivo. É um garoto, sim, é um garoto, mas o futebol dele caiu demais. E para ser titular do Vasco tem que jogar muito mais que isso, meu amigo. Você joga no Vasco da Gama, se não tá dando conta, sai, pede pra sair, põe outro aí no lugar, velho. Não dá, mano. É muitos jogadores que não tem condições de vestir a nossa camisa. Infelizmente, o Ricardo Sapinto hoje errou feio, colocando o Martim Benítez pra marcar jogador do Palmeiras lá na ponta de ataque do Palmeiras. Lamentável o esquema hoje que o Vasco entrou, todo defensivo, não conseguiu fazer nada de diferente na partida. Sem falar que a arbitragem também vacilou demais, poderia ter expulsado também o criminoso do seu Felipe Melo na jogada com o Léo Matos. E o VAR, mais uma vez, não chamou a atenção do árbitro para expulsar o Felipe Melo e deixando ele a desejar, porque foi uma jogada criminosa. Ele prendeu o braço do jogador e jogou ele. Foi para quebrar o braço do Léo Matos e o Felipe Melo não foi expulso. O Daron, que é um péssimo árbitro, ele acha que é todo bombadão lá, que ele é o cara, não é nada. É o pior árbitro que existe no Brasil e, na minha opinião, roubou o Vasco mais uma vez. O Vasco roubado aí por essa não expulsão do Felipe Melo. Infelizmente, o pênalti infantil cometido pelo Neto Borges, não tem nem como aqui a gente criticar a atuação do juiz naquele lance, porque infelizmente o Neto Borges foi totalmente infantil, poderia ter cercado o jogador do Palmeiras, ele não iria fazer o gol e com certeza poderia até mesmo afastado a bola, chegou afobado e fez o pênalti que culminou aí na derrota pro Vasco. E no finalzinho do jogo, né, o Felipe Melo teve uma infelicidade, eu acho que deve ter quebrado a perna pela gravidade que foi o lance, pagando aí pelo que ele fez com o Léo Matos, foi o que ele tentou fazer com o Léo Matos, né, quase arrancou o braço do Léo Matos fora e ele se lascou no final do jogo, saindo aí com a perna praticamente quebrada. Minha opinião, o Vasco se jogar dessa maneira no Brasileiro, meu amigo, é tchau. Novo presidente leva esse ano, vai pegar o time na 2ª divisão. Infelizmente, a gente não queria ver isso, porque o Vasco não consegue ter evolução, meu amigo. Tá certo, tem que dar tempo pro treinador trabalhar, mas a gente vê que os jogadores não têm qualidade, a gente já sabe disso. O torcedor vascaíno conhece o time do Vasco melhor do que o técnico que acabou de chegar, sabe das qualidades de alguns jogadores e sabe dos defeitos gigantes que tem no time. Não dá, velho, não dá pra ficar insistindo com alguns jogadores. O Andrei, péssimo, velho, não dá. O Leonardo Gil só jogou bem no segundo tempo contra o Palmeiras. Os outros jogos ele está péssimo, não tá conseguindo fazer absolutamente nada pra ajudar o meio campo do Vasco.
tenta ali ser bom na marcação, mas na armação do time pouco contribui. O Vasco não consegue ter criação no meio. Como eu falei, o Sapinto matou o Martim Benítez, jogando ele na ponta direita para marcar lateral. Ficou bem complicada a situação do Vasco. Hoje teve a volta do artilheiro Germancano, que teve boas oportunidades para balançar a rede, mas talvez ali por insegurança, eu senti uma insegurança no jogador. Ele não conseguiu finalizar para tentar fazer os gols pro Vasco e vacilou aí em duas jogadas, na minha opinião, que poderia ter resultado em gols do próprio argentino Germancano. E infelizmente o Vasco amarga mais uma derrota aí no Brasileiro. Esse esquema de 3 zagueiros, não tô gostando desse esquema de 3 zagueiros. O time só toca passe ali entre os zagueiros e o goleiro, não consegue ter criação nenhuma. O ataque do Vasco é inexistente, o Thales Magno é um inútil dentro de campo. O Germancano só toca na bola quando a bola chega e chega toda mascada, não chega redonda para ele balançar a rede. E infelizmente o Vasco vai brigar mais uma vez para não ser rebaixado. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo horroroso do Vasco, mais uma partida e o Vasco brigando pela 4ª vez para não ser rebaixado aí no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco cair, eu vou ficar com muita pena do Leva esse ano, porque ele não tem culpa nenhuma e vai ter que assumir um time na 2ª divisão, sendo aí que ele tem um projeto gigantesco de melhorar o Vasco. Infelizmente o Campelo, com a sua péssima gestão, com a sua péssima administração no futebol, vai rebaixar o Vasco, porque a gente não vê solução para esse time, meu amigo. A gente não vê, o Vasco não consegue jogar, você vê, o time não consegue ser criativo, o Vasco não consegue ter nada de diferente. Você vê o Palmeiras jogando, o Palmeiras não toca a bola com os zagueiros, o Palmeiras vai pra frente, cara, tá certo, tem jogadores de qualidade, mas você pega ali um ou outro jogador da base que resolve pro Palmeiras. No Vasco isso não tá acontecendo. Os nossos jogadores da base não conseguem fazer absolutamente nada. O Vinícius é horroroso, o Thales morreu, acabou o garoto, só jogou no ano passado e esse ano já era, velho, não dá, tá precisando de um banco de reservas e parece que esse jogador contratado, Gustavo Torres, tem uma boa movimentação. Eu acho que ele será interessante aí, testado como titular já na próxima partida do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro, e torcemos para que o Ricardo Sapinto trabalhe bem, meus amigos, porque esse time vai brigar até o final para não cair. E deixa aí nos comentários também quem você elege como o pior jogador de hoje da partida. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, foi o Thales Magno. Péssimo, não conseguiu fazer absolutamente nada, só tentando dar caneta no adversário, tentando driblar para trás. Isso o jogador profissional não faz, meu amigo. Hoje é coletivo, você joga para frente, craque joga para frente.